Até agora vimos 8 cartas, a Imperatriz, o Imperador e as 6 cartas representando os triunfi de Petrarca, sendo que uma delas, o Trunfo do Tempo, que seria a carta do Eremita, seria uma das 5 que se perdeu. Então faltariam 4 das que restaram, mais 4 das que foram perdidas, um total de 8 trunfos a serem identificados. Isso nos faz pensar sobre a seguinte questão: no que será que se basearam para criar esses 8 trunfos que faltam? Por dedução, veremos que entre os 4 trunfos que sobraram, estão lá 3 das 7 virtudes teológicas que existem, que são a caridade, a fé e a esperança. Essas 3 virtudes também representam a famosa Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 cartas não existem em nenhum outro baralho de tarô. Só se encontram presentes apenas nos baralhos do padrão Minkyat, os daquela época. Sobre essa tríade falaremos mais adiante. A última carta que sobrou das 11 que ainda existem e que podemos identificar é também uma das 7 virtudes teológicas, a força. Nota-se que esta carta já foi mencionada antes na obra de Platão, A República, como uma das 4 virtudes. Ela é representada exatamente da mesma maneira que nos baralhos modernos. Nela está uma senhora que está abrindo com as próprias mãos e sem esforço algum a boca de um leão, representando além de tudo o atributo da coragem. Bom, agora só falta descobrir quais são as 4 cartas da parte que se perdeu para sempre, e que completariam um conjunto todo de 16 trunfos. Acompanhe comigo a seguinte lógica. Ora, se 4 das 7 virtudes teológicas estão presentes nesse padrão, então seria correto afirmar que encontraríamos no conjunto daquelas que se perderam as outras 3 das 7 virtudes teológicas que faltam, não é mesmo? Seriam elas a justiça, a prudência e a temperança. Nota-se que essas virtudes também foram mencionadas na obra de Platão. Essas cartas que mostro a vocês é da versão restaurada de Carrie Yale, que é do mesmo padrão do qual está sendo exposto. Portanto, em teoria não haveria diferença alguma das que seriam as cartas originais, certo? Para não se estender muito nisso, dessas 3 cartas só irei falar sobre o trunfo da prudência, por ser o mais problemático de todos. Ela provavelmente seria a carta equivalente ao enforcado, o pendurado como a conhecemos atualmente. Acredito que esta carta serviria mais como um aviso para ser prudente nas atitudes do que realmente retratando tal virtude. Pois se sabia que naquela época uma das formas de se punir alguém, quando era pego roubando ou traindo, era dependurar o criminoso pelo pé em uma forquilha com suas mãos amarradas por trás do corpo. Outras vertentes afirmam que a carta da prudência poderia ser outra, a do eremita ou a do mundo. Mas para nós, o eremita já representa o tempo e o mundo a fama. Assim, essa hipótese contradiz a nossa versão. Então deixaremos o pendurado mesmo como representante da virtude da prudência. Isso porque é a carta mais próxima do seu significado. Juntando esses últimos 4 trunfos já identificados, a força, a justiça, a prudência e a temperança, com as 3 cartas que representam a Trindade Divina, temos aí o conjunto das 7 virtudes teológicas. Agora falta sabermos o motivo pelo qual a tríade de cartas, a caridade, a fé e a esperança, não receberam os respectivos títulos que têm nos baralhos modernos, Papisa, o Papa e a Estrela. A razão mais forte para Michelino não ter escolhido o Papa, a Papisa ou a Estrela como figuras alegóricas que completariam as virtudes foi o fato de que, indiretamente, tanto o Papa como a Papisa já estavam sendo representados nas virtudes teológicas, os quais indiretamente também faziam parte da Trindade, ou seja, a virtude da caridade é equivalente a Deus Pai, a virtude da fé equivalente a Jesus e ao Papa, ou seja, o Deus Filho, e por último, a virtude da esperança corresponderia ao Espírito Santo e à religião. Então não há necessidade de ter uma carta para representar o Papa ou a Papisa, se já estão incluídos em seus significados na Trindade.
A estrela, no entanto, no caso de representar a esperança, só foi uma mudança no próprio nome que sofreu com o tempo para os baralhos mais modernos. Mas mesmo assim, também estaria implícito o significado da virtude da esperança em seu próprio simbolismo. Por esse motivo, acredita-se que no padrão Minchiati, as virtudes teológicas foram adicionadas em vez das figuras da papisa, do Papa e da estrela da atualidade. Até agora foram identificadas 15 cartas das supostas 16 do baralho Visconti di Modrone. Faltaria somente uma para completar esta série de 16 trunfos. Sabe-se, no entanto, se dermos uma boa olhada nos trabalhos de Michelino, observaremos que existem ali, em meio às criações das cartas baseadas no poema de Petrarca, duas das chamadas três forças cegas, que agem de maneira indiscriminada sobre a vida humana. Seriam elas, o amor e a morte. Contudo, essas duas forças também são consideradas negativas, atuando como um vício a ser combatido pela alma humana. Então, qual seria a terceira força cega que falta completar todos os 16 trunfos? Tudo indica que uma boa candidata para ocupar o lugar da última carta perdida do baralho seria a roda da fortuna, fazendo uma direta relação com o destino humano. Efetivamente, este trunfo está presente em todos os baralhos posteriores ao Visconti di Modrone, simbolizando a sorte de uma pessoa que está destinada a ter. É também um dos dois trunfos sobreviventes do tarô Brera Brambilla, que depois irei falar sobre ele, que é um outro baralho atribuído às famílias Visconti e Sforza, e que é também da mesma plataforma que a do tarô de Visconti di Modrone, esse que estamos vendo. Então iremos considerar esta última carta, que faz parte dos trunfos perdidos, como a terceira força cega, que será representada pelo trunfo do destino, o que mais tarde viria a ser chamada de a roda da fortuna. Agora que a série dos 16 trunfos está completamente identificada, ela deveria ter uma ordem correta de disposição. Mas para não cometer erros, não irei especular sobre isso, só vou dizer que poderia começar com a Imperatriz, fazendo par com a próxima carta, que seria o Imperador, dando sequência às cartas representantes do poema de Petrarca, onde poderiam ser intercaladas 7 virtudes teológicas, sendo que cada uma das etapas de evolução da alma poderia ser governada por uma determinada força cega, terminando assim toda a sequência pela carta do julgamento, ou seja, o trunfo da eternidade. Mas deixaremos essa panela cozinhando por enquanto. Enfim, chegou a hora de apresentar as cartas referentes aos 4 naipes. Vocês verão primeiro uma sequência de cartas de representação numérica, que vai do 1 ou As até o 10, seguidas das cartas das 6 figuras da corte, dispostas na seguinte sequência: donzela, valete, dama, cavaleiro, rainha e rei. As cartas que tiverem um ponto de interrogação são as que não sobreviveram com o passar do tempo. Lembrando que no total são 56 cartas, as que restaram das 64 originais. Primeiro vamos começar com as 14 cartas que sobreviveram do naipe de moedas, atualmente chamado de ouros ou discos. Segue agora as 14 cartas que sobreviveram do naipe de espadas. Note que este naipe tem um aspecto bem interessante no as de espadas. Nele vemos uma mão segurando uma espada com a ponta voltada para cima e não para baixo, como a maioria imagina. As pessoas se confundem porque a mão não aparece direito na carta, e mesmo assim ela é apresentada de cabeça para baixo. Até mesmo na exposição no museu pela internet, eles mostram a carta virada. Segue agora as 14 cartas que sobreviveram do naipe de taças, também conhecido como naipe de copas. E por último, a sequência das 14 cartas que sobreviveram do naipe de bastões, também conhecido como paus. É importante notar que neste naipe existe uma característica inovadora na criação deste baralho. Observe que os bastões de polo, que viria do baralho mameluco, foram substituídos por 2 símbolos diferentes, as setas e os cetros. As setas, conhecidas também como lanças,
foram colocadas somente nas cartas de números, e os cetros somente nas cartas das figuras. Uma particularidade muito importante do baralho Visconti di Modroni é que ele é o único que possui 6 figuras da corte em cada naipe, 3 figuras masculinas e 3 figuras femininas. Sabe-se que todos os baralhos daquela época são derivados das cartas mamelucas, onde tinham apenas 3 figuras masculinas para a corte, que posteriormente foram transformadas em um rei, um cavaleiro e seu escudeiro, o valete. No Visconti di Modroni foram adicionadas 3 figuras femininas, que fariam um par com as figuras masculinas, que seriam uma rainha, uma dama montada num cavalo e uma criada ou donzela. Esse foi sem dúvida o primeiro trabalho artístico na história da Europa que expressou tão claramente sobre a paridade do sexo. Exceto pelo fato dos símbolos da roupa serem os mesmos, todas as figuras da corte do mesmo naipe usavam exatamente os mesmos símbolos heráldicos em suas roupas. Os símbolos da pomba e do sol relacionados a Gian Galeasso Visconti, o pai de Filippo Maria, aparecem no naipe de moedas. A coroa italiana do estilo Piuma, relacionada ao próprio Filippo Maria Visconti, aparece no naipe de copas. Muitas flores nos vestidos, que podem ter sido relacionadas a Bianca Maria Visconti, aparecem no naipe de espadas. E finalmente, a fonte da vida, um símbolo usado por Francesco Sforza, aparece no naipe de bastões. Todos esses símbolos heráldicos são inúteis para jogar o triomphe, mas é importante entender o porquê dessa coleção ter sido criada. Com toda essa simbologia expressa em seus cartões, reforça ainda mais o evento do casamento entre os membros das famílias Visconti e Sforza ser o tema principal deste magnífico baralho. Como já havia mencionado antes, esta coleção foi posteriormente restaurada por 2 editoras, a US Games e a Il Meneghello. Só que eu vou mostrar a versão do baralho Cary Yale Visconti Tarocchi, que é o único que tem condições de mostrar aqui para vocês. Em ambos os casos, essas versões foram reproduções fiéis do tarô original Visconti di Modroni. Só que nesse caso eles reproduziram um total de 86 cartas, ou seja, 22 arcanos maiores mais 64 arcanos menores. Dessas 86 cartas, 19 foram totalmente recriadas, 11 arcanos maiores e 8 menores. No entanto, eu vou mostrar a vocês somente os 22 trunfos, que agora passamos a chamar de arcanos maiores. Vou apresentá-los na ordem que considero ser o padrão comum à maioria dos baralhos, mesmo porque tais cartas não possuíam numeração alguma. Vamos lá! Vamos começar com um mago, que é uma carta que não tinha no original, ou seja, foi totalmente recriada. A papisa, que só trocou de nome, de caridade passou a ser chamada de papisa, não se alterou mais nada da carta original. A imperatriz e o imperador é uma dupla de cartas que não sofreu nenhuma alteração, sendo cópias fiéis do original. A seguir o Papa, que assim como a papisa, só mudou de nome. Antes era chamada de A Fé. O enamorado, que também mudou o nome, antes era a Carta do Amor. A carruagem, fazendo referência à Carta da Castidade. A Justiça, cópia fiel da original. O eremita, que antes era chamado de O Tempo. Como não sabemos como era a original, essa carta foi recriada também. A Roda da Fortuna, como a Carta do Destino. Também uma recriação baseada em outros baralhos da época. A Força, tal como ela era. O Pendurado ou Enforcado, como algumas pessoas gostam de chamar, qual era antes provavelmente chamado de Prudência. A Morte, que não sofreu alteração alguma. A Temperança, também não sofreu alteração.
O Diabo, carta totalmente recriada. A Torre, ou a Casa de Deus, como acredito que era assim conhecida, também totalmente recriada. A Estrela, que antes era chamada de A Esperança, também não mudou nada além do título. A Lua, mais uma recriação. O Sol, que também não existia no original. O Julgamento, fazendo referência à Carta da Eternidade, também só mudou o nome. O Mundo, fazendo referência à Carta da Fama, mas que mudou totalmente seu significado, além de mudar o nome. E a última carta, que considero uma das primeiras criações de trunfos para os baralhos do padrão Mink-At, que provavelmente ela representava o bobo da corte. Portanto, tudo indica que ela estava intimamente vinculada às figuras da corte, fazendo parte do conjunto que se considera hoje os arcanos menores. Ela é chamada atualmente de O Louco.